ao escotismo e desenvolvimento pessoal. Vamos apresentar hoje, através do irmão Thales, falando sobre escoteirismo ou escotismo aqui na nossa cidade, que é um privilégio que nós temos realmente grande. E sobre o escoteirismo aqui na cidade, meus irmãos, vamos ver só. Ele nasceu lá na Inglaterra e se desenvolveu pelo mundo todo. E sobre isso nós vamos passar a palavra ao irmão Thales. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, para quem está assistindo nos horários aí mais adequados. O escotismo, como disse o irmão Isócrates, ele surgiu na Inglaterra durante vamos colocar assim, que ele surgiu durante uma guerra, né? Que Baden-Powell, né, o fundador do escotismo, ele participava da guerra e ele teve uma ideia de juntar alguns jovens, né, alguns rapazes de 16 anos, né, e colocou eles para auxiliar na guerra. Auxiliar como assim? Auxiliar na alimentação, nos primeiros socorros, principalmente. Então, com isso, ele foi considerado um herói no país, porque ele colocou os jovens para auxiliar dentro dessas condições perante o momento que eles estavam vivendo lá. Vejam só, na nossa cidade, o escotismo ele se desenvolveu bastante. Antes pertencia ao grupo de Goiás, e hoje pertence ao Distrito Federal. No caso, irmão Thales, pertencendo ao Distrito Federal, quais os benefícios que vieram nesse sentido? Bom, os benefícios para a nossa comunidade, eles já vêm desde do início de nossa fraternidade, né? Quando o mestre Ocanã instituiu realmente o escotismo dentro da nossa fraternidade, buscando contribuir no caráter, principalmente, a colocar cidadãos de bens para a comunidade onde eles vivem, e aqui na nossa comunidade não é diferente. Nós buscamos atrair os jovens para a área do ar livre, buscando trazer esses benefícios que o escotismo tem a oferecer aos jovens de nossa comunidade e os jovens do entorno também. Aqui tem alguns jovens já de Águas Lindas e Santo Antônio Descoberto, e de alguns que moram mais distantes, que são parentes de obreiros de nossa comunidade. Interessante, né? O escotismo em Brasília é muito ativo, atuante, e também seguimos o exemplo dos brasilienses, né? O escotismo em Brasília, porque notamos também que o nosso escotismo aqui na Cidade Eclética é bastante atuante. No caso, temos quantos membros nesse escotismo da Cidade Eclética? Então, meus Jorge, agora o senhor me fez essa pergunta, estava falando aí, eu consegui agora lembrar que na última atividade nós participamos agora, no sábado passado, um dia antes do aniversário do nosso mestre, dia 22, nós participamos da abertura regional das atividades aqui do Distrito Federal. Já virou tradição no nosso grupo nós participarmos dessa abertura, e lá, como são todos os grupos reunidos do Distrito Federal e região de entorno, então nós chegamos lá a quase a 2.000 jovens reunidos nessa abertura regional. E aqui na nossa comunidade nós estamos chegando aí a marca aí de 80, colocando aí filiados de 80 membros, contando jovens e adultos. É cerca de 60%, aliás, de 6% no caso, né? Sim. 6% aproximadamente do grupo total, né? Entre os membros de todas as comunidades brasilienses e Cidade Eclética. Qual os benefícios, Thales? Porque temos notado muito
que, no caso, espiritualmente traz pessoalmente para o membro do escotismo na cidade eclética? Bom, o mestre Ocanã, ele não instituiu o movimento escoteiro aqui na nossa cidade por acaso, né, na fraternidade, porque o escotismo eclético ele traz para a comunidade é como se fosse um empreendimento. Você começa a educar o jovem, né, no escotismo, e conforme vai passando os anos, ele vai passando pelo ramo lobinho, pelo ramo escoteiro, igual eu fui do lobinho, fui escoteiro, fui sênior, fui do clã pioneiro, e hoje eu sou chefe do auxiliar da Alcateia. Então é uma continuidade, e com certeza eu hoje com meus 40 anos, com certeza teve um benefício para a fraternidade, porque é o lugar onde eu nasci, onde eu moro até hoje, e com certeza trouxe um benefício para a continuação da fraternidade futuramente, que prepara o jovem com programações para se organizar, para poder fazer as programações, e com certeza futuramente isso vai beneficiar a fraternidade com os conhecimentos que eu tive no escotismo, para depois manter a fraternidade viva, né? Então o movimento escoteiro dentro da instituição, ele tem esse valor de caminhar o jovem para o rumo do ideal da fraternidade. Muito bem, eu não sabia até que ponto tinham levado o escotismo da cidade eclética até esse ponto. 40 anos, rapaz, parece não. Muito bom. Saúde física e saúde espiritual é o que interessa, né? E nós temos uma diferença aqui no nosso escotismo, porque nós temos essa ligação nossa com a parte da nossa religião aqui, da instituição. Embora o escotismo seja, ele abrange todas as religiões, e nós estamos inseridos dentro da cidade eclética, né, da fraternidade eclética, que busca também a unificação das religiões. Então tem toda uma ligação, um contexto aí de junção, posso dizer assim, para o benefício da nossa comunidade. Eu estive lendo sobre o escotismo, no sentido mais universal, e vi algumas palavras que eu não entendo. Jamburi, quer dizer? Jamburi é uma sigla de reunião, de reunir. Então, por exemplo, Jamburi, vamos ter a Jamburi Mundial. Aí vai ter um encontro de todos os escoteiros mundialmente. A Jamburi Nacional vai ter todos os membros nacionais do escotismo aqui do Brasil. A Jamburi Regional é só da região do Distrito Federal, vamos colocar assim, da região do Distrito Federal em torno. Então a Jamburi significa reunião. Reunião, no caso, de todos os grupamentos? Isso, de todos os grupos escoteiros, né, que são os escoteiros, o escotismo local. Né? A gente fala de escotismo local, os grupos escoteiros, cada um fazendo a sua parte dentro da sua comunidade. Muito bom saber sobre isso. E no caso aí, o nosso mestre é o número 1, no caso? Sim, nós consideramos aqui na fraternidade eclética o escoteiro número 1 é o mestre Ocanã, e é o nome também que, depois que o nosso grupo foi filiado à União dos Escoteiros do Brasil em 1992, nós colocamos o nome do grupo escoteiro Mestre Ocanã, em homenagem ao fundador do escotismo aqui na fraternidade eclética. Por exemplo, quem é não sei se o nome é presidente... É presidente? Isso, diretor-presidente. Diretor-presidente. Quem é o presidente, o vice? Quer dizer, de certa forma, genericamente, a diretoria. Sim. Hoje, dentro do escotismo, nós temos de todos os grupos escoteiros, tem
um cronograma, né, de uma organização local, vamos dizer assim. Essa organização, ela vem com a assembleia de grupo. Então o grupo escoteiro ele é comandado pela assembleia de grupo. O que seria constituída a assembleia de grupo? Pelos pais, que são pais ativos dentro do escotismo, porque eles buscam dentro do escotismo a educação dos seus filhos, né? Nós temos os chefes, todos os escotistas, né? Membros da chefia do grupo. Nós temos o diretor-presidente, nós temos o diretor financeiro, o diretor de métodos educativos, nós temos os chefes de cada, né, que eu já acabei de falar aqui, os chefes de cada ramo. Nós temos o clã de pioneiro, que são jovens acima de 18 anos, monitores e submonitores do ramo sênior. Eles participam da assembleia de grupo. Toda decisão que for tomada em prol do grupo é a assembleia de grupo que comanda. Mas hoje nós temos a diretoria presidente, constituída pelo irmão Dimitri, né? Ele é o diretor-presidente. O diretor de métodos educativos é o João Felipe, e a diretora administrativa é a nossa chefe Brenda, irmã Brena, e o auxiliar, a irmã Simone. E o diretor financeiro, o irmão Adonias. Pelo que eu vejo, é um grupo que bem organizado no sentido de diretoria. Mas me diz uma coisa, são cerca de 200 países que fazem parte ou que recebem o escotismo no mundo, não é mesmo? Sim. Fale sobre, mais ou menos, sobre alguns países e se há alguma ideologia sobre isso. Sim, nós temos no mundo essa quantidade de escoteiros, ou agora eu não vou me lembrar exatamente a quantidade exata, mas no mundo ele vem crescendo a cada ano, né? Chegando aí a milhares de escoteiros espalhados, sempre com o mesmo ideal. Toda vez que nós temos alguma mudança no escotismo nacional ou internacional, porque foram feitos vários fórum nacional, fórum internacional, às vezes esses fórum é feito na própria Inglaterra ou na Holanda, né? Hoje nossa União dos Escoteiros do Brasil, a UEB nacional, ela está fixada lá em Curitiba, né? No estado de Paraná. Então lá tem o diretor presidente nacional do escotismo, e ele com certeza participa dessas reuniões mundiais para tratar sobre assuntos do futuro do escotismo. Então, sempre quando tem uma mudança, nós temos essas reuniões, né? Como eu estou falando, tem as jambores, que são atividades para o encontro dos jovens e adultos que participam do escotismo, mas nós temos também esses fóruns, essas assembleias também nacionais e mundiais, para tratar de assuntos referentes ao futuro do escotismo e para o benefício dos jovens. No caso aí, falar sobre escotismo realmente se desenvolve a tal ponto que não dá para falar sobre tudo relacionado ao escotismo. Mas o Baden-Powell, qual foi a intenção dele no caso? Por que nasceu essa ideia de criar o escotismo para o mundo? Então, igual eu falei no início, ele pegou esses jovens, né, que contribuiu para a guerra, né? No entanto, eles venceram a guerra naquela ocasião, né? E ele foi considerado um herói porque ele apoiou com esses jovens nessa parte dos primeiros socorros, na parte da alimentação dos soldados que estavam ali. E aí depois ele surgiu na cabeça dele de escrever um livro que se chama Escotismo para Rapazes. E aí daí surgiu o movimento escoteiro mundialmente falando. Mas
Aí ele reuniu esses jovens de 13 a 16 anos no primeiro acampamento na ilha de Bronci, né? E dali ele começou a fazer os métodos, verificou-se que ele tinha essas condições de criar esse método escoteiro, e aí foi escrevendo mais livros, e foi crescendo esse movimento escoteiro pelo país ali, pela Alemanha, Inglaterra, e aí hoje, em 1910, os marinheiros trouxeram aqui para o Brasil. Sabe o nome do livro que ele criou? O Escotismo para Rapazes. Para Rapazes, muito bom, porque faz parte do escoteirismo, ou do escotismo, tanto rapazes, homens como mulheres, não é mesmo? Sim, aí nos métodos dos anos 90, vamos colocar em 1960, colocar em 62, porque o escotismo estava aqui na Fraternidade, o nosso grupo já tinha instituído as jovens femininas dentro do... porque antes era só rapazes. Aí o nosso grupo, se eu não me engano, aqui na região do Distrito Federal, foi um dos grupos que iniciou a vinda das jovens para o escotismo, né? Que foi o lado feminino para ser um grupo escoteiro misto, né? E aí depois eu não vou lembrar a data aqui exatamente, que o movimento escoteiro nacionalmente e regionalmente incluiu as meninas no escotismo. Por exemplo, há vários métodos no escotismo no mundo. Quais são os componentes desses métodos? Sim, nós tínhamos um método até os anos 2000, o método do escotismo, né, que foi em 1980 e pouco, que ele estava sendo feito na nossa instituição, antes do escotismo ser filiado à União dos Escoteiros do Brasil, o escotismo eclético. Nós tínhamos um método do escotismo eclético. Depois de 1992, quando os chefes daqui da instituição, da época, foram fazer cursos na União dos Escoteiros do Brasil para a filiação do nosso grupo na União dos Escoteiros do Brasil, foram trazendo esses métodos. E aí, qual o método principal? Fazer com que o jovem tenha o seu próprio desenvolvimento, né? Mas, em 2001, foi quando teve essas assembleias que eu falei, teve as assembleias nacionais, as assembleias mundiais, e aí veio o novo método, que trabalha 5 desenvolvimentos. Antes trabalhava só alguns desenvolvimentos na criança. Hoje nós trabalhamos aí com a faixa de 5 desenvolvimentos, que a criança, nós trabalhamos com o jovem o caráter, o afetivo, o espiritual, o físico, o intelectual. Então, nós tem os objetivos dentro dos jogos, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim: o escotismo só vai lá, vai brincar lá, vai fazer jogos lá. Mas tudo que nós fazemos tem uma cooperação para o desenvolvimento do jovem. Tudo tem uma ficha. Hoje, com os aplicativos aí, o escotismo tem um aplicativo que o jovem acompanha o seu desenvolvimento, e os chefes também acompanham o desenvolvimento do jovem para ele poder conquistar os seus distintivos, conquistar os conhecimentos que ele tem, e aí garante que o jovem, muitas vezes a gente, por exemplo, um escoteiro, um lobinho, começa a queimar a etapa começa a aproximar de etapas, por exemplo, de enfermagem. E aí, quem sabe isso não aguça para ele ser um médico no futuro, né? Então, o escotismo ele traz isso, ele traz um leque de desenvolvimento dentro de cada área que eu falei, para que o jovem no futuro ele já tenha alguma noção do que ele possa ser no futuro. Então, o escotismo também traz isso dentro das especialidades, dentro dos métodos escoteiros, que trabalha esse desenvolvimento. Então, os jogos que nós aplicamos são jogos cooperativos. As atividades também sempre têm um objetivo para ser alcançado, tirar um diagnóstico por semestre, um diagnóstico do que aquele ramo ou daquele grupo de jovens daquela certa idade está precisando para
para alcançar dentro do objetivo que os próprios chefes tiraram esse diagnóstico, sabendo qual é a dificuldade, qual é o interesse de cada jovem. Muito bem. Nós observamos também, o irmão Thales, que a nossa instituição, a característica e o fundo dela é religioso, espiritual. Nota-se, ou se nota, entre os jovens do escotismo, que a tendência é participar da religiosidade da cidade? Sim, uma dos objetivos do escotismo, igual eu falei anteriormente, ele é fazer com que o jovem, depois ele pode seguir seu caminho. Tem muitos jovens também, quando era da minha idade, que hoje eu acho que praticamente só tem eu, hoje que continua na fraternidade. Todo mundo seguir seu caminho. Tem jovens na minha época que já estão em outros países, têm suas famílias, né? Mas até hoje não esqueceram dos ensinamentos, dos princípios aqui do escotismo eclético, do escotismo também, quando participou das atividades regionais. Todos os princípios ele carrega no coração, e sempre quando eles vêm ou veem fotos nossas, ele fala do aprendizado que teve aqui, né? Mas os jovens que continuam na instituição são jovens que o escotismo fez com que ele conhecesse mais sobre a fraternidade. As nossas cerimônias são atraídas, né, pela parte da fraternidade. Então os jovens ele passa a conhecer mais afinco a fraternidade, para depois ele começar a ingressar, né, no Sagrado Balandral, se for o desejo do jovem, e seguir a carreira espiritual dentro da fraternidade. Mas nós temos nos nossos manuais que a entrada da instituição de jovens, o primeiro contato que ele tem é o escotismo, para depois ele fazer a EPAM, se for o caso do desejo dele de colocar o Sagrado Balandral, e depois ele galgar as outras fases da parte espiritual de nossa instituição. É isso aí, porque no caso aí, qual o seu grau, não sei se a palavra grau se adapta ao escotismo, dentro do escotismo? Hoje eu tenho um curso que tem hoje eu tenho um curso, não seria o avançado, seria o intermediário. Eu tenho um curso tem um curso intermediário, né? Então eu tenho esse anel de Guilherme, que é representado que eu tenho esse curso intermediário, e ainda futuramente tenho o curso avançado, e tenho os cursos também que os chefes fazem na União dos Escoteiros do Brasil, para poder aplicar os métodos escoteiros para os jovens. Isso aí, muito bom. Eu conhecia sobre o escotismo aqui na cidade, mas não tanto quanto o que passei a conhecer hoje, você falando sobre o escotismo. Volto a repetir, o mestre Canã, quando o irmão Mosênios, ele ainda lá nos princípios da fraternidade, quando ele começou a reunir jovens lá na fraternidade, ainda no Rio de Janeiro, ele, logo depois da chegada do meu vídeo, eles foram fazer um curso em São Paulo, no curso do Grupo dos Bandeirantes, e trouxe o método escoteiro para a fraternidade. E aí o mestre Canã autorizou, e depois, quando veio a fundação da Cidade Eclética, veio a continuidade do início do escotismo eclético lá na fraternidade no Rio de Janeiro, e se adotou aqui no primeiro acampamento da fundação da fraternidade. E daí para frente nós tivemos nosso primeiro acampamento aqui nas terras da fraternidade, lá no Vale dos Escoteiros, com a presença do mestre Canã, e aí foram feitos manuais do escotismo eclético, e depois, em 1992, foi
exatamente filiado o escotismo eclético na União dos Escoteiros do Brasil. Aí o nosso grupo hoje busca, com esse material antigo que nós temos, a colocar o nosso grupo como um dos grupos mais antigos daqui da região do Distrito Federal. Muito bem. É um detalhe muito importante nós sabermos sobre isso. Aliás, toda a comunidade saberá sobre isso a partir de agora, porque são detalhes muito importantes realmente. Eu agradeço, irmão Thales, essa oportunidade em falar sobre o escotismo na cidade eclética. Outras vezes continuará falando, porque nós teremos apresentações semanalmente aqui, tá? Aí nós temos um calendário das nossas atividades aqui, tanto o calendário regional, né, que vem da União dos Escoteiros do Brasil, e nós, com esse calendário, nós colocamos o nosso calendário do Grupo Escoteiro Mestre Canaã, né, aqui da Fraternidade. Então, nós temos o calendário também vinculado com o calendário da União dos Escoteiros do Brasil, com o calendário da Fraternidade, para que nós possamos realizar nossas atividades. Nós nos reunimos todos os sábados ali no Palácio de Sonho e Educação, que é onde está a nossa sede escoteira hoje, das 8 às 10 da manhã, com os jovens. E nós participamos do calendário da instituição, dentro dos hasteamentos, nós somos responsáveis, dentro das cerimônias também que o Grupo Escoteiro faz durante todo o ano. Então nós temos aí umas atividades bem ativas dentro da fraternidade, de algumas, às vezes até comandando certas atividades religiosas aqui da instituição. Então o escotismo ele não está na instituição por acaso. Espiritualmente falando, o escotismo eclético ele está na fraternidade e vai continuar, porque é um movimento que os mais velhos vão seguindo a vida, né, o curso da vida, vão morrendo, e os outros jovens vão dando continuidade dentro do ideal, tanto da fraternidade como o ideal do escotismo dentro da fraternidade. Então, quando eu era lobinho, não se imaginava que um dia eu ia chegar nesse ponto de ser chefe escoteiro. Mas nós verificamos que é isso que é a parte do movimento escoteiro na instituição. Nós iniciarmos ali com os jovens, dando todo o apoio psicológico, todo o apoio, todo o amparo também do desenvolvimento escoteiro, como um amparo espiritual, para que nós possamos futuramente manter também a instituição. E o escotismo, aqui na fraternidade, ele tem esse amparo espiritual e no coração de cada chefe que está ali lutando para que nós possamos dar continuidade. E os jovens hoje eles têm uma gratidão, uma participação efetiva, que vamos colocar aí que 90% dos jovens que moram aqui na instituição fazem parte do escotismo eclético. Nós agradecemos, o irmão Thales, pela sua presença. Outras oportunidades vão surgir e semanalmente nós temos que falar sobre isso. Mas nós podemos falar na próxima sobre uma certa atividade que nós vamos fazer. Nós temos agora a próxima atividade, que é o aniversário da Fraternidade Eclética, agora dia 26 de março. Nós temos a passagem da chama simbólica, que tem todo também um roteiro que as pessoas podem conhecer sobre essa marcha da chama simbólica que o nosso grupo escoteiro faz a princípio a partir das 21 horas, dependendo das atividades da igreja ou não, né? Mas nós fazemos, e aí na próxima oportunidade nós podemos explicar sobre essa próxima atividade e de outras atividades que virão também, que nosso grupo faz parte. Agradecemos a presença do irmão Thales e os ouvintes, nossos ouvintes, que vão assistir também esse tema muito bacana, muito bom, que é o escotismo na cidade eclética. Que Deus seja louvado.